Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, em português, é, sem dúvidas, uma das músicas mais populares e bonitas do mundo. Sua melodia inconfundível conquista pessoas cristãs ou não até os dias de hoje. Por trás dela, temos uma história emocionante e significativa sobre John Newton, seu compositor, e sua melodia de origem inesperada para muitos. Cena do musical Amazing Grace. Cena do musical Amazing Grace, créditos, divulgação ex-rebelde e ex-traficante de escravos. John Newton passou por situações tristes, desafiadoras e ruins até se tornar o pastor anglicano responsável pela composição de lindos hinos. Eternizada até pela Broadway centenas de anos depois, a jornada desse britânico é, de fato, intrigante. Vamos conhecer a história de Amazing Grace. A história de Amazing Grace. John Newton era encarado por seu pai, um capitão da Marinha Britânica, como um jovem bem rebelde e, assim, na sua adolescência foi enviado para um internato da Inglaterra, em uma tentativa desesperada de seu pai o pôr em ordem. Sem muito êxito, 2 anos depois, John Newton foi expulso e voltou a viver com seu pai, já desacreditado que seu filho poderia viver da forma que ele planejou, isto é, seguir uma carreira como um militar respeitado da Marinha Britânica. Conseguiu um trabalho administrativo para ele através de seus contatos. John, por outro lado, não estava interessado em qualquer trabalho naquele momento. Estava encantado e apaixonado por Polly, uma amiga da família, que tinha decidido que seria sua esposa. Entrou forçado por seu pai na Marinha Britânica, mas estava longe de ser um militar respeitado. Entre conflitos com seu comandante e dependência em álcool, John fazia de tudo para ficar perto de Polly. Transformava saídas de 24 horas em dias para ficar com a amada e era açoitado como forma de punição ao voltar. Até o dia em que viu uma oportunidade de passar mais tempo com Polly. A Marinha recebeu ordens para enviar marinheiros para um navio negreiro e, com isso, ele poderia voltar mais rápido do que geralmente voltava. Mas, até nesse momento, John conseguiu ser inconveniente. Ao se meter em muitas brigas e causar bastante trabalho ao capitão, ele foi posto junto aos escravos. Em 1745, foi entregue para o esposo de uma princesa da África Ocidental como escravo. John passou um tempo sendo escravizado por essa família. Cena do musical Amazing Grace. Cena do musical Amazing Grace, créditos, divulgação em 1748, seu pai, que não desistia de John, solicitou que um amigo capitão fosse procurar por seu filho. Ao resgatá-lo, na viagem de volta, enfrentaram um grande desafio. O mar no litoral irlandês foi tão revolto e violento que parecia que sua história, de fato, estava chegando ao fim. John Newton se viu diante uma situação desesperadora e só via na possibilidade de um milagre salvar a sua vida. E rezou e entregou sua vida a Deus. E, segundo ele, foi ouvido. Embora muito fragilizado devido às fortes ondas, o navio conseguiu chegar são e salvo ao destino. Depois dessa experiência de quase morte, John Newton encontrou, finalmente, a vontade de buscar a religião. Estudou e tornou-se um poeta e pastor anglicano de respeito. Acredita-se que John Newton escreveu a letra de Amazing Grace a partir da sua experiência pessoal com Deus nesse episódio traumático no qual, segundo ele, Deus atendeu suas preces. Mais tarde, casou-se com a mesma Polly, de nome real Mary Catlett, por quem fora apaixonado desde a sua juventude. Cena do musical Amazing Grace. Cena do musical Amazing Grace, créditos, divulgação. Mais tarde, John Newton se tornou um dos grandes nomes no Reino Unido que lutaram pelo fim da escravidão e virou aliado de William Wilberforce, um dos nomes mais influentes na campanha parlamentar para abolir o comércio de escravos no Reino Unido. Felizmente, John Newton conseguiu presenciar a aprovação do Ato contra o Comércio de Escravos de 1807, apenas 9 meses antes de sua morte. Sua proximidade ao tema da escravidão, tanto por ter sido transportado com negros quanto por ter virado um abolicionista, traz outra característica muito importante da música. Amazing Grace contém uma melodia única, envolvente e carrega consigo muita história. Isso porque acredita-se que esta melodia foi aprendida por John Newton enquanto ele viajou junto aos escravos.